Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui neste cenário, que a natureza nos oferece todos os dias para apresentar para a noite de hoje, de segunda-feira, o nosso tema do Evangelho, mas especificamente iniciando com o nosso Vinha de Luz, o capítulo 17, o item Auxílio Eficiente. E a epígrafe, que é uma súmula, um alerta, um tema, diz o seguinte: e abrindo a sua boca os ensinava. É Mateus 5,2. Quem é que abria a boca e os ensinava? Jesus. E diz Emmanuel sobre o auxílio eficiente. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. É muito clara a mensagem de Emmanuel, chamando a nossa atenção sobre esse auxílio eficiente, quando ele começa enumerando e contextualizando o que acontece, que quando o homem se distancia da multidão, ele raramente apreende uma posição digna. Se ele junta patrimônios financeiros, normalmente esquece os companheiros de jornada. Se ele aprimora muito a inteligência, quase sempre vai deixando de lado aqueles cuja inteligência é rudimentar. Se começa a adentrar na política inferior, porque a política em si é algo nobre, ele começa a fazer joguete de manobra comum, utilizando as pessoas mais simples. No comércio também, ele busca os lucros exorbitantes, ou seja, ele vai explorar alguém. No intelectualismo, você começa a ter poder pelo saber. Então, junta a sabedoria, o conhecimento, e isso transforma numa escala de hierarquia, onde os irmãos ficam, aqueles que têm menos condições de compreensão das coisas, ficam aquém. E se eleva num pedantismo de palavreados, de entendimentos, e deixa de lado aqueles que não entendem como ele. E aí, Emmanuel vai dizer, de época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio.
E ele ainda lembra, raríssimos são os homens que ajudam a todos a escalar o monte iluminativo. Aí mostra Jesus. Como foi que Jesus fez? E aí vai lembrar Mateus dizendo, e ele abriu a boca e ensinou-lhes. Quando ele viu que as multidões que o acompanhavam não tinham o discernimento ou a compreensão, ele os ensinou. Mas uma coisa interessante, ele os ensinou por meio dos seus exemplos. Não foi só o verbo, não foi só a palavra, não foi a pregação em si, era a informação com a ação. Então, termina Emmanuel dizendo, quem honra servir Jesus, que imite o seu exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Esta é a nossa reflexão de hoje, para nos lembrarmos, se algum de nós escala uma outra montanha que não a que nós estamos vivendo agora, seja do saber, seja do poder, do dinheiro, da política, que nos mantenhamos servindo Jesus, ensinando pelos exemplos e não pela palavra ou pelo dinheiro ou pelo poder. Uma boa noite a nós todos e vamos para a prece de abertura. Boa noite a todos. Agradecemos a Jesus por nossas vidas, por todas as conquistas espirituais e materiais, pelas bênçãos recebidas e por todos os obstáculos que foram vencidos. Agradecemos também pela oportunidade de conhecer essa doutrina que é o Espiritismo, que nos é tão esclarecedora. Obrigada, Jesus, pela vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, de todas as pessoas que fazem parte de nossas vidas. Agradecemos pela oportunidade de estarmos hoje participando desse evangelho de prece e irradiação. Fiquemos todos com o amor de Jesus. Estude e viva o bem antes. Não ignoramos que a lei de causa e efeito funciona mecanicamente em todos os domínios do universo. Sabemos, porém, que diariamente criamos destinos. De certo que a eterna sabedoria não nos concede a inteligência para obedecermos passivamente aos impulsos exteriores. Confere-nos inteligência e razão para obedecermos às leis por ela estabelecida, com o preciso discernimento entre o bem e o mal. Cabe-nos, assim, criar o bem e promovê-lo com todas as possibilidades ao nosso alcance. Deploramos a tragédia passional em que se envolveram amigos dos mais queridos. Indaguemos de nós sobre o que efetuamos em favor deles, para que não se arrojassem na delinquência. Espantamo-nos perante a desolação de mães desvalidas que se condenam à morte à frente dos próprios filhos desamparados. Perguntemo-nos quanto ao que foi feito por nós, a fim de que a penúria não as levasse a grimpas do desespero. Lamentamos desajustes domésticos e perturbações coletivas, incompreensões e sinistros. Entretanto, em qualquer que falha nos mecanismos da vida, é necessário inquirir quanto à nossa conduta, no sentido de remover em tempo hábil a ocorrência infeliz.
O bem, antes de tudo, deve erigir-se por item fundamental no nosso programa de cada dia. Atendamos ao socorro fraterno na imunização contra o mal, com desvelo dentro do qual nos premunimos contra acidentes em respeitando os sinais de trânsito. Alguém se permitirá dizer que, se somos livres, nada temos a ver com a experiência do próximo e estamos concordes com semelhante assertiva no tocante a viver, de vez que todos dispomos de independência nas escolhas e ações da existência, das quais forneceremos contas respectivas ante a vida maior. Contudo, em matéria de conviver, coexistimos na independência em que necessitamos do amparo um dos outros para sustentar o bem de todos. Os viajantes de um navio a pleno oceano reclamam auxílio mútuo a fim de que se evite o sossobro da embarcação. Nós, os espíritos encarnados e desencarnados, em serviço no planeta, não nos achamos em condição diferente. Daí a necessidade de fazermos todo o bem que nos seja possível na reparação desse ou daquele desastre. Mas, para que tenhamos sempre a consciência tranquila, é preciso saber se fizemos o bem antes. Boa noite, que Deus nos dê a sua paz. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do amado Mestre Jesus sejam conosco. O bem antes. Esse texto, ele muito rico, que traz ensinamentos para nós sobre a necessidade da prática do bem. Como seres portadores da essência divina, todos nós sabemos que a nossa natureza, ela tem como base o bem, o amor, o aperfeiçoamento. Não encarnamos para sermos maus, para sermos preguiçosos, ignorantes, vingadores. Não, encarnamos para nos melhorarmos. Esse texto, ele tem indicações, inclusive, de estudos sobre a questão 1004 do Livro dos Espíritos, onde Kardec interroga a espiritualidade sobre a duração dos nossos sofrimentos. Ele pergunta aqui sobre a duração dos sofrimentos do culpado. Culpados esse nós, ainda. Então a espiritualidade diz que enquanto durar a dureza do nosso coração, esse estado de sofrimento, ele é proporcional à depuração do espírito, né? À medida que nós elevarmos o nosso pensamento para uma grandeza da nossa encarnação, como nós devemos nos portar conosco, com o nosso próximo, com a natureza, sempre praticando bem antes de qualquer atitude nossa. Quando vemos ao nosso lado irmãos nossos deitados ao relento, comendo comida da lata do lixo, magricelos, desnutridos, procuremos perguntar o que nós fizemos de bem que poderia evitar ou minorar aquele sofrimento. Lá nas causas atuais das nossas aflições,
no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós estivermos vivenciando situações para nós não confortáveis, infelizes até como chamamos, procuremos ver o que nós deixamos de fazer de bem antes que poderia ter mudado aquele padrão daquela situação. Então, meus irmãos, que nós possamos estar atentos pelos ensinamentos do Livro dos Espíritos, pelos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo e pelas palavras desses benfeitores espirituais que trouxeram para nós aqui esse texto bem antes. Que todas as nossas atitudes, antes de qualquer coisa, a prática do bem. Que assim seremos mais e mais felizes. Paz e bem a todos. Boa noite, meus irmãos. Oremos pelos assistidos da Casa Espírita. Peço aos espíritos irmãos que continuem lhe dando assistência, mesmo não podendo estarmos juntos fisicamente, mas confiamos na espiritualidade maior que não nos desampara. Pedimos também pelos trabalhadores da casa, que a espiritualidade da casa os mantenham firmes, que a luz divina os ilumine nos dias de dificuldades. Que os anjos guardiões afastem de todos os trabalhadores o desânimo, que os cubra com um bálsamo de ânimo, de amor, que suas forças sejam restauradas todos os dias. Peço a Jesus amado que nos proteja, que continue guiando nossos passos dentro da espiritualidade, que não percamos nossa fé diante dessa situação que temos vivido nos últimos meses, com o distanciamento da Casa Espírita. Que a luz divina continue a nos iluminar, que o amor do Mestre e de nossa Mãe Santíssima continue em nossos corações e em nossa mente. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Irmãos encarnados e desencarnados, que nesse momento do nosso Evangelho possamos pedir a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão, pelos familiares, por nossas famílias, não só nossas famílias, como as famílias de todo mundo, que elas possam estar sendo agraciadas com a paz de Deus, com saúde merecida e com a fé inclusa nos corações de cada um de nós. Pedimos, Senhor Jesus, pela sociedade brasileira, por nós, sociedade, que possamos ter paz e o entendimento que a nossa salvação como sociedade,
depende da caridade, do amor próprio, e que possamos ter como sociedade o entendimento de rogar a Deus pela nossa paz mundial. Ó Senhor Jesus, te pedimos pelos nossos irmãos desencarnados, que eles possam ser atendidos pelos bons espíritos em outro plano, agora diferente do entendimento, e que nem muitas vezes é aceito pelos mesmos desencarnados. Dá, Jesus, o alento, dá esse entendimento aos nossos irmãos desencarnados, que ora aqui tinham uma vida e que, como diz os mais velhos, passou para ter uma melhor vida. Jesus, te pedimos pelos nossos irmãos que desencarnaram através do suicídio, tem piedade deles, que é com a falta de entendimento próprio tirou a vida, talvez achando melhor naquele momento, e que, como nós sabemos, nós somos, como espírito, os últimos a decidir os nossos atos, mas que esse ato seja compreendido por ti, Jesus, e que possa ser agraciados e perdoado os nossos irmãos suicidas, que no momento de loucura, momento de raiva da própria vida, fez esse ato. Te pedimos, Senhor, paz para toda a família SEC, e que assim seja. Obrigado pela oportunidade. Senhor do Universo, Pai de infinita bondade, ilumina todos os governantes do Brasil e de todos os países para que possam exercer e cumprir seus deveres na prática do bem social. E aos líderes religiosos com sabedoria na condução de almas, para que se cumpra teus desígnios e para os teus braços de amor infinito. Pai do céu, dai-nos as tuas bênçãos da cura espiritual e física para todos os enfermos e proteção divina para os trabalhadores da área da saúde, e estende tuas mãos para os que estão desempregados e almejam um trabalho digno para seu sustento material e de sua família. Escutai-nos, Senhor da vida, as nossas preces, e que assim seja feita a vossa vontade. Paz e bem. Item 9. A verdadeira propriedade. Verdadeiramente, o homem só possui como seu aquilo que pode levar desse mundo, do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir. Desfruta durante sua permanência na terra, mas, forçado que é a abandonar tudo, tem apenas o usufruto, e não a posse real. O que é afinal que ele possui? Nada, do que se destina ao uso do corpo
e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais. Isso é, o que traz e o que leva, e que ninguém tem o poder de lhe tirar, que lhe servirá no outro mundo, muito mais do que neste. Dependerá dele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que, do que lhe tiver adquirido em bens morais, resultará a sua posição futura. Quando um homem viaja para um país distante, arruma sua bagagem de acordo com o uso daquele país. Não carrega o que lhe será inútil. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, e fazei provisões de tudo o que poderá vos servi-la. Ao viajante que chega a uma estalagem, é dada um bom alojamento, se puder pagar. Aquele que tem pouca coisa é dado o pior. Quanto àquele que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece ao homem quando chega no mundo dos espíritos. O lugar para onde irá dependerá de suas posses. Mas não é com ouro que pode pagar. Ninguém lhes perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário, mas se lhe perguntará o que trazes, não será computado nem o valor de seus bens, nem de seus títulos, mas sim a soma de suas virtudes. Portanto, é desse modo que o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que, antes de sua partida, pagou sua entrada no outro mundo com ouro, pois terá como resposta: os lugares daqui são comprados, são obtidos pelo bem que se faz. Com a moeda terrestre pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo é pago com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Se bem-vindo e vai aos primeiros lugares, onde todas as felicidades te esperam. Eis pobre delas. Vai para os últimos lugares, onde serás tratado de acordo com as tuas posses. Continuando, item 10. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui ao seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual ao homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legítima adquirida quando,
da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um único ceitil mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Mas, do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha desse fato? Não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes? De certo, porquanto se Deus não quiser que ela lhe vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Não. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível, haja Deus tido em vista recompensar-lhe no curso da existência atual os esforços, a coragem, a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. O que se pode comentar do item 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a desigualdade das riquezas e sobre as possibilidades de servir a Deus e a Mamon? É muito claro no Evangelho a importância da compreensão dos homens na terra sobre os bens. O item 10 nos lembra que, na verdade, há dois tipos de bens que podemos ter: aqueles adquiridos por herança e aqueles cujo suor do trabalhador, do proprietário, foi efetivamente disponibilizado e não houve a exploração do menor. A grande mensagem do Evangelho é a seguinte: tudo o que adquirirmos de bens nesta vida, seja uma simples casa, seja uma propriedade, uma empresa, uma fábrica, uma indústria, um grande comércio, qualquer que sejam esses empreendimentos, que nós possamos fazê-los sem haver a exploração do menor. Fruto do nosso suor, do nosso trabalho, com muita justiça, com muita honestidade. É óbvio que estes bens adquiridos desta forma, eles colaboram com o progresso da terra, colaboram com a ajuda direta na consecução dos empregos, do trabalho, no desenvolvimento da inteligência de quem trabalha. Tudo isso é benéfico e Deus as põe na mão dos homens exatamente para que ao seu lado eles possam também ajudar a uma multidão de pessoas, de seres, de indivíduos que necessitam desse trabalho. Então há dois propósitos em adquirir bens: colaborar com o progresso e ajudar aqueles que necessitam, com o emprego, com o trabalho, desenvolvendo a inteligência, possibilitando o progresso da terra. Por outro lado, também não é condenável aquele que adquiriu os bens por herança, desde que deles faça bons frutos, desde que esta herança não fique nas mãos de uns, tão somente, sem nenhum proveito, enquanto que outros penam por não ter nem
as condições de subsistência. E também Deus permite que isso aconteça, especialmente se aqueles bens adquiridos e que ficaram por herança foram também de forma honesta. O que nós vemos muito são muitas heranças, muitas propriedades, muitos empreendimentos adquiridos à custa da mais-valia, da exploração do maior pelo menor, e que com o tempo elas se dissipam. É óbvio que Deus não vai permitir por muito tempo que estas grandes economias continuem explorando, subvertendo a ordem da igualdade. Mas cabe a Deus a decisão de quando prestar contas. E quando desencarna aquela pessoa, a gente vai encontrar no Evangelho os Espíritos nos dizendo que eles já receberam a recompensa na Terra, porque na verdade tudo o que eles queriam eram riquezas, poder, prazer, dinheiro, luxo. Eles já conseguiram e não colaboraram com nada. Muitas vezes nós encontramos pessoas abastadas, com bastante recursos amoedados, mas que colaboram, que fazem obras voluntárias, que ajudam as pessoas e que nem sempre é do excedente. É aquela pessoa que doa-se e doa, Ela também doa-se e se dedica a um trabalho, seja voluntário, seja em uma instituição religiosa, seja ajudando aqueles que precisam, não somente da família, mas também aqueles mais estranhos que necessitam. Então a mensagem é muito clara, não convém maiores deambulações. Sempre entender que o que nós temos nos é concedido, são empréstimos, mesmo que tenha sido pelo nosso esforço. Mas só há concepção porque Deus permite. Que pensemos nisso, que reflitamos sobre isso, que possamos ajudar sempre com o pouco que temos, porque o pouco que temos sempre é passível de distribuição com quem nada tem. E concluindo o nosso Evangelho da noite de hoje, vamos nesse instante lembrar das águas que banham o planeta, que alimentam a nossa vida, que nutrem as plantações, que alimentam os animais, que cuidam das produções nas fábricas, nas indústrias, nos campos. Mas vamos nesse instante lembrar da água que está aqui ao nosso lado, a água que está nas nossas casas, em todos os lugares, a água dos oceanos, a água dos reservatórios. E vamos pedir aos benfeitores espirituais que estendam as suas mãos dadivosas sobre todas essas águas e que elas possam, ao influxo dessas mãos e desta vontade, receber as energias e os nutrientes que irão fluidificá-las. E assim, ao ingerirmos, estaremos recebendo bênçãos, estaremos recebendo nutrientes para alimentar o nosso corpo e para alimentar a nossa alma. Que todas as mãos cheias de generosidade se espalhem nesse instante pelas águas que alimentam o nosso dia a dia e que possamos agradecer a Deus o dom de compreender que o planeta é a nossa casa, que foi nos entregue por Ele com todo amor e todo carinho. E assim devemos preservá-la, cuidar dessa água, não deixar que ela se esvaia pelas torneiras abertas, os chuveiros demasiadamente com água abundante, derramando água abundante. Que saibamos preservá-la, para que possamos viver na terra que Deus nos confiou o tempo necessário, que a luz que ilumina a nossa inteligência
possa iluminar as águas nesse instante. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Faremos a leitura do item 72 do livro Minutas de Sabedoria. Seja alegre e otimista. Quando se dirigir ao seu trabalho, faça-o de coração alegre. O trabalho que você executa é digno de sua pessoa. Por menor que pareça, é de suma responsabilidade para você e para o mundo. Não se esqueça jamais de agradecer a Deus o trabalho que lhe proporciona o pão de cada dia. Chegue ao local do trabalho com o coração feliz e o trabalho se tornará um passatempo, um estimulante, que lhe trará cada novo dia imensas alegrias e felicidade incalculável. E aproveitando a mensagem, diz o texto, uma parte do texto do livro Seara dos Médios, diz o seguinte: tudo o que fizermos sem fé ou sem boa vontade, sem esforço ou sem sacrifício, não tem qualquer valor ou merecimento neste mundo nem no outro. Boa noite, meus irmãos.